Espelho, espelho meu. O que minha casa tem refletido sobre o meu eu? Olá, donas e donos! Sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao meu canal Feng Shui com Gabi. Eu sou a Gabi Canhete e toda quarta-feira eu tô aqui trazendo mais conteúdo sobre o Feng Shui, sobre o morar e sobre o que habita em mim. Acho importante lembrar que aqui no meu canal eu trago a abordagem de Feng Shui simbólico e intuitivo. Uma abordagem que busca aprofundar um pouco mais o olhar para nossa casa, além do que a gente está habituada a ver. A minha intenção aqui no canal é trazer reflexões, autoconhecimento através de um olhar mais consciente para a sua casa, para que você possa também identificar como é que está a energia das outras áreas da sua vida, das áreas da sua vida. Enfim, no vídeo de hoje eu vou falar sobre espelhos. Como é que estão os espelhos da sua casa? Espelho tem a ver com olhar, tem a ver com reconhecimento, tem a ver com a gente se ver como a gente é ou como a gente pensa que a gente é, certo? E aí, só abrindo um parênteses, que se você ainda não viu os vídeos anteriores, onde eu falo sobre o mantra, dona da casa, dona de mim, onde eu falo sobre calcinhas, eu sugiro que depois desse vídeo você vá assistir esses também, porque os vídeos eles têm uma certa conexão, tá? Bom, por que eles têm uma conexão? Porque nessa temporada que eu tô trazendo esse tema, dona da casa, dona de mim, eu tô trabalhando muito com o pertencimento. Com o pertencimento que a gente deveria ter, entre aspas, deveria ter na nossa casa. Porque é quando a gente se sente pertencente no nosso lar, independente se ele é nosso ou não, independente se esse lar é o que a gente idealiza ou não, se a gente está onde a gente está, de alguma forma é ali que a gente deveria estar. E eu não tô dizendo isso se você tá numa casa que você é infeliz, uma casa, sei lá, cheia de patologias, que você tem que se acostumar e ficar ali, porque se é aqui que eu tô, é aqui que eu tenho que ficar. Não. Mas de alguma forma, se você tá nesse espaço hoje, é esse lugar hoje que tem a te ensinar. É esse lugar que tem coisas pra te contar a respeito de você mesma. Porque a nossa casa, ela é um espelho que reflete quem a gente é. Então, falando de refletir quem a gente é, paralelo ao assunto dos espelhos, todo mundo tem espelho em casa, ou quase todo mundo, e eu falo isso porque teve um período da minha casa que eu não tinha espelhos, aliás, teve um período da minha vida que eu não tinha espelhos, mas eu tô lembrando aqui que na verdade eu tinha um espelho só do banheiro, eu não tinha um espelho que eu me via de corpo inteiro. E eu não tinha esse espelho que eu me via de corpo inteiro, primeiro porque, trazendo um olhar mais técnico, né? A gente tinha acabado de se mudar para aquela casa e aí a gente ainda não tinha comprado o espelho, eu também nem sabia onde eu queria colocar o espelho. E o mais importante é porque, na verdade, naquele momento que a gente tinha acabado de mudar para aquela casa, eu estava vivendo o meu puerpério, o primeiro puerpério, né? O puerpério do meu primeiro filho. Quem é mãe sabe a profundidade que é a gente viver um puerpério, esse momento em que a gente se sente tão fragmentada internamente, ao mesmo tempo que você vê uma vida ali tão inteira e tão complexa. E aí, então foi isso. No puerpério do meu primeiro filho eu não tinha espelhos. E eu não tinha, porque é isso, a gente tinha acabado de se mudar, mas também porque eu não me reconhecia. Eu vivi uma fase em que eu não me reconhecia. Então, assim, pra mim não ter espelho era muito confortável, porque eu não tava nem querendo me ver, sabe? Mesmo nesse espelho, que eu lembro que era um espelho redondo que eu tinha no banheiro, era um espelho que eu passava e eu me olhava rapidinho, eu não ficava ali me olhando, porque, de fato, a sensação que eu tenho, e aí, lembrando hoje dessa história, é como se eu estivesse realmente fragmentada, como se eu não estivesse inteira, e aí
eu não queria lembrar disso olhando pro espelho, então eu preferia nem me olhar, né? Então, assim, é legal a gente perceber simbolicamente o que representa o espelho. Esse olhar para dentro de quem a gente é, esse olhar que vai além da superficialidade para ver se o cabelo tá bonito, se o batom tá certo. Quando eu me olho com profundidade no espelho, quando eu me olho nos olhos pro espelho, é como se eu tivesse a oportunidade de dialogar com a minha alma. Então eu sugiro que você faça esse exercício depois que você assistir esse vídeo. Vá pro espelho da sua casa e perceba como é que você se vê nele, né? Fica uns minutinhos ali, um minutinho, se olhando no fundo dos olhos, percebendo que você enxerga além do que tá ali posto, né, pra você todos os dias. E eu tô trazendo esse tema hoje porque quando a gente fala então de ser dona da casa, dona de mim, quando a gente fala de assumir os desejos, de sentir prazer em ser quem a gente fala de se enxergar e se reconhecer. Se reconhecer. E o espelho é esse símbolo de reconhecimento, onde eu consigo me ver. Nem sempre na inteireza do que eu sou, mas eu consigo me ver. Então, quando eu tenho o espelho manchado, é como se eu estivesse com essa nuvenzinha diariamente, fazendo com que eu não enxergasse as coisas como elas são na realidade. E eu começo a ter uma visão manchada a respeito de mim mesma. Quando eu tenho espelhos que de alguma forma deformam a imagem. Sabe aquele espelho que você vai se ver, se você se vê ou magra demais, ou mais gordinha, ou achatada, ou você vê que o seu rosto, ele distorce o seu rosto. Gente, simbolicamente é como se eu me visse dessa forma, como se eu tivesse uma visão distorcida a respeito de mim mesma. Então, assim, espelho é algo muito importante pra gente cuidar e observar na nossa casa. E aí, pensando nessa sequência, né? Então, primeiro, você tomar consciência do que esse espelho representa para você. Segundo, perceber se tem espelhos manchados ou espelhos que deformam a imagem, ou espelhos trincados, né? Então, perceber como é que os espelhos estão a nível estrutural, porque é um espelho trincado. Espelho também, como eu falei, ele absorve muita energia. Se você tem um espelho que trincou, é a energia que liberou. Então, assim, elimina espelhos quebrados. Não é legal a gente ter espelho quebrado em casa, tá? Porque assim, ele absorveu energia, ele liberou e aquilo de alguma maneira tá ali quebrado, trazendo essa energia para sua casa. Depois que a gente então olhou com consciência, observou como é que tá a estrutura desse espelho, é observar onde esse espelho tá localizado. O que esse espelho está refletindo? Então, assim, observa o que ele reflete. Se ele reflete uma parede que tem um quadro legal, se ele reflete uma paisagem, uma planta que está bonita, se ele reflete um cômodo que você gosta, ou se, por exemplo, ele está refletindo uma paisagem que não é legal. Às vezes ele reflete o prédio vizinho e é um prédio cinza que você não gosta quando você olha. Então, despertar a sensação, né? O que eu sinto quando eu olho para aquela coisa? O que eu sinto quando eu vejo o reflexo desse espelho? Espelhos que refletem o vaso sanitário. Então lembra que o banheiro é um local de escoamento energético. Se você tem um espelho que reflete o vaso, você está mandando energia embora 2 vezes, então não é legal. Se você tem um espelho que está refletindo uma parede, por exemplo, que está com infiltração, ou uma parede trincada. Lembra que eu falei no vídeo sobre as patologias da casa, né? Se você tem um espelho que está refletindo isso, é 2 vezes essa potência. Mas lembra que nada por acaso, tem um motivo desse espelho de alguma forma estar refletindo isso, que é para te lembrar das coisas que você precisa olhar. Mas assim, observar o que esse espelho reflete é muito importante. Eu lembrei agora de uma casa que eu fui, e aí sempre com muito respeito, eu compartilho as histórias aqui. E quando eu cheguei na casa dessa dona, ela me contou que ela não se sentia muito bem no closet dela. E aí eu sempre pergunto qual que é o seu cômodo preferido e onde reside o incômodo na casa. E aí ela me trouxe isso, e aí quando a gente entrou no closet dela, o closet ele era todo espelhado. Então o que acontece? Quando ela se via infinitamente, porque tinha um espelho alinhado na frente do outro.
Então isso dá uma sensação de labirinto, que ela se olhava e ela não se via aqui íntegra na presença, ela se via infinitamente. Então assim, se você tem na sua casa um espelho nessa posição, é legal tirar, porque é como se você também estivesse nesse labirinto da vida, são muitos caminhos, muitas possibilidades, você se sente perdida. Sabe qual que é a sensação quando a gente fica muito tempo se olhando no espelho desse? É de desconforto. Se você tem essa situação na sua casa, que um espelho duplica o outro, e é normal ter isso em closet, né? Então é importante quando você vai fazer projeto, por exemplo, pro quarto, dos armários, perceber, né? Evitar essa situação, mas você sente desconforto, sabe? Eu acho que a gente precisa começar a abrir um pouco mais para sensações da nossa casa. É isso que o Feng Shui, nessa abordagem que eu pratico, experiencio e compartilho com vocês, fala que o Feng Shui seria só técnico e teórico, de não pode dormir com o pé virado para a cama. Gente, não tem sentido, a gente tem que sentir, né? Trazer sentido, usar os nossos sentidos. Então assim, percebe como você se sente quando você olha para os espelhos da sua casa. É muito importante. E aí uma solução que eu falei para ela fazer, nesse caso, era de plotar um dos lados do closet, do armário, né? Plotar um dos lados do armário onde tinha espelho. Porque aí ela ficava só com um espelho e esse espelho ela conseguia se ver com nitidez e com inteireza, na inteireza do que ela era. É importante também lembrar que no Feng Shui a gente trabalha com 5 elementos. Então depois eu posso até gravar um vídeo falando um pouco mais sobre isso. Mas a gente tem o elemento água, o elemento madeira, elemento fogo, terra e metal. No ciclo dos elementos, o espelho, ele representa o elemento água. Então imagina assim, que na natureza a gente tem todos os elementos. Quando a gente vai para uma praia, a gente tem a água do mar, a gente tem a água representada no mar, a gente tem o fogo representado no sol, a terra na areia, a madeira nas plantas, os metais nas rochas. O que a gente faz numa consulta de Feng Shui? A gente equilibra esses elementos dentro da casa, percebendo que elementos que estão se sobressaindo e quais elementos estão faltando. E cada uma das áreas do baguá, cada uma das áreas da casa pede um elemento, pede um temperamento especial. E o espelho, como eu estava dizendo, representa o elemento água, que tem a ver com mergulho, profundidade, sombra, inconsciente. Então o espelho, ele nada mais é do que um objeto que me ajuda a mergulhar em mim mesma. Ele me ajuda a perceber, a olhar com profundidade para quem eu sou, para eu perceber por que eu tô aqui, o que eu tô fazendo, enfim, responder as perguntas que eu tô fazendo nesse momento, né? Cada um tem as suas questões do momento. Então, a minha sugestão é que além de olhar com profundidade para esses espelhos, perceber como é que estão os espelhos da sua casa, que você comece a perceber, a trazer esse elemento mesmo, trazer consciência para esse elemento. Tá, eu tenho espelhos na minha casa, espelho representa água. Água é também fluidez, é também movimento. Em que áreas da minha casa que eu tenho espelho? Será que é água mesmo que eu preciso nessa área da minha casa? Ou eu estou precisando de terra? Estou precisando de chão, de pertencimento para me sentir mais dona da casa, dona de mim? Então, esse olhar, gente, é um olhar muito demorado, não dá para ser rapidinho. Ah, eu vou fazer Feng Shui assim, vou lá, vou mudar. Claro que pode ser rápido, mas é um olhar demorado para você se permitir sentir a sua casa. Sentir as emoções, porque a água também é emoção. Bom, comenta aí como é que estão os seus espelhos. Bora olhar com mais consciência para esse item tão importante da casa. E é isso por hoje. Se esse assunto fez sentido para você, lembra de compartilhar com mais donas e donos. E é isso. A gente se vê em breve no fluxo do vento e da água. Até!